Olá, sou Cláudia Boechat e nós estamos aqui em mais um programa Muito Além do Olhar. E hoje eu vou conversar com o Daniel Bove, que é o atual superintendente da Educação Inclusiva do Governo do Estado, do Rio de Janeiro. E eu vou começar pedindo para ele se apresentar e contar um pouquinho sobre como você chegou até aqui, um pouquinho da sua história, né, com a educação inclusiva. Ô, Cláudia, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, é uma honra, tá, assim, receber qualquer espaço que a gente possa discutir tecnicamente, né, sem nenhum tipo de bandeira, ideologia. Eu acho que brigando realmente pelo desenvolvimento, pelo que a gente faz, é sempre muito bem-vindo. Eu estou sempre à disposição, né, sou muito feliz com o que eu faço. Mas, enfim, até respondendo a sua pergunta, né, gente, hoje eu sou o Daniel Bove, né, atual superintendente da Secretaria de Estado de Educação no Rio de Janeiro. Enfim, eu estou na vida da pessoa com deficiência, eu gosto de falar dessa forma, né? Porque, como eu já conversando aqui anteriormente com a Cláudia, eu preciso olhar por todos, né? Então, todo tipo de deficiência, ela hoje, principalmente sendo o público-alvo da educação especial, existe, né, uma regulação, existe uma legislação que baliza isso, mas independente, eu já venho de outras áreas, né, da defesa de direitos, a hoje na educação especial. Muito feliz do que eu faço, né? Graças a Deus estamos com um trabalho muito bacana, que tem tido um resultado, um feedback, principalmente dos nossos atendidos, que é o nosso alunado, que é o que a gente mais gosta. E essa resposta da rede tem dado para a gente muita credibilidade para poder propor mais, para poder finalmente fazer com que seja, né, entregue à nossa população uma das questões mais frágeis, e eu digo assim, pela empatia que a gente precisa para estar nesse meio, né? Eu costumo falar o seguinte: dentro da educação hoje a gente tem um balizador muito grande, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E aí ela hoje, até por matérias de estudo, tá? Não vou fazer nada aqui de achismo. Por matérias de estudo mesmo, por papers já consagrados, a gente pode realmente afirmar que ela garantiu o acesso. Acesso a diversas questões, principalmente ao acesso à escola. A gente vê que as matrículas, né, da educação especial, elas não crescem, elas galopam, elas estão assim, em ritmo quase que exponencial nas nossas redes. E não só pelo maior número de diagnóstico, mas por crianças que estão entrando agora na escola. Principalmente, né? Assim, na área de pesquisa, a gente entende que existem hipóteses, né, que podem ser, né, a confiança dessa família em trazer essa criança para a escola. Será, de repente, o maior número de diagnóstico? Será, de repente, a única... não só a confiança, mas uma certeza de que esse aluno está sendo bem atendido, de que ele vai ser realmente aceito no ambiente, o ambiente está mais propício àquele indivíduo? São hipóteses que devem ser testadas. Mas, sobretudo, a gente ainda engatinha demais no direito ao aprendizado. Então, e hoje, quem trabalha, quem vive o que eu vivo, né, são todos os dias respirando isso, a gente não consegue deixar um minuto sequer de ter uma discussão, uma reunião em prol da melhoria de todas as ferramentas possíveis para que a gente entregue, né, essa ferramenta do aprendizado, que esse aluno aprenda. E, em defesa, né, repito muitas palavras da nossa mentora Márcia Plett, uma das maiores, para mim, a maior pesquisadora de educação especial do Brasil, em que todos aprendem. E nós, profissionais de educação, professores, a nossa função é entender qual é a melhor ferramenta. Sim, achar o canal certo. Que não necessariamente será de maneira linear. E aí vem os problemas. Sim. Né? Porque assim, eu tenho uma ideia muito pequenininha do que você coordena. Eu tive uma escola lá em Itaperuna. Meu universo eram 230 alunos. Bacana. Não vou nem perguntar qual é o seu universo de alunos geral. Fala. É público, gente, é público. Então, e lá a gente tinha no universo de 230 alunos, 90 mediadores e quase 100 alunos de inclusão. Então, assim, 40% dos alunos eram alunos da educação inclusiva. E foi um projeto piloto, não digo que ele consegue ser plenamente replicável, porque o colégio era vinculado a uma instituição de ensino, né, um centro universitário que tinha medicina, então assim, ele não tinha condições de se manter. Imagina, cada aluno desse não pagava o mesmo valor da mensalidade que todos os outros, e a gente tinha que contratar um mediador que era mais caro do que o valor da mensalidade, bem mais caro. Muito mais.
Então, assim, isso realmente não tinha como fechar, e o colégio ainda era bilíngue, tinha uma série de coisas. Mas foi uma experiência muito boa, mas ali a gente já via a complexidade de uma sala onde uma professora tinha um viés mais construtivista. Perfeito. E um aluno não se adequava àquele formato e ela tinha que trazer conteúdos mais tradicionais da Debbie Bobon para esse aluno numa turma mais construtivista. Então, se ali a gente já tinha essas dificuldades pedagógicas, né, de processo de ensino, imagino nessa dimensão toda. Sim. E como que, depois de você falar um pouquinho dos números, como que é a gestão disso, assim? Que eu sei que você não está lá na sala de aula, né? Que às vezes claro. a gente tem aquela coisa de, não, vou lá, vou fazer, mas não dá. Essa de vou lá fazer não faz. E você está numa gestão macro. Principalmente. Como que são esses problemas, assim, da questão, primeiro em relação a métodos de ensino, e, nessa questão pedagógica? Cláudia, assim. eu acho que a gente tem que fazer, né, um olhar e, assim, vai parecer, cara, assim, esse professor está viajando, mas vamos lá. Eu acho que para a gente falar de educação inclusiva, eu brinco com as minhas meninas o seguinte: nós somos uma equipe que tem que pensar diferente para os nossos alunos permaneçam e estejam de maneira equitativa dentro da sala de aula, ou seja, estejam de igual para igual com todos. Que equidade é uma palavra que a gente precisa estudar antes de falar de educação inclusiva. Por favor. Então, assim, não é dar a mesma coisa para todo mundo, é entregar as diferenças para que eles estejam iguais lá dentro. E uma das coisas que é super discutida, e não é a minha praia de especialização, são as técnicas e ferramentas de ensino como um todo. Será que hoje, realmente hoje, no mundo de hoje, aquela posição de uma carteirinha na frente da outra, em fila indiana, ainda é o melhor método de aprendizado? Então, assim, será que todos os métodos globais não precisam ser reciclados? E aí eu trago para o nosso mundo. Hoje, eu preciso de ter um olhar diferente. A cadeira da dificuldade de aprendizado, ela é extremamente estudada dentro dos pesquisadores de educação. A dificuldade de aprendizado, eu tenho uma doutora hoje, superintendente, que ela é PhD em dificuldade de aprendizado. E não necessariamente trabalha com educação especial. Então, a gente tem uma gama, né, de diversos tipos ali diferentes, uma diversidade muito grande. Então, por que não aproveitarmos esse gancho e inserir nosso modelo de diversidade, que é a deficiência? É o déficit cognitivo, que hoje é o que a gente precisa ter um pouquinho mais de carinho. Uma deficiência física que, para mim, hoje, dificilmente a gente tem problema. A deficiência física hoje ela é facilmente superada. Mas o déficit cognitivo a gente tem um pouquinho de trato melhor. E aí você tem, sim, né, que pensar nessas ferramentas. Hoje existem diversas formações, diversos cursos que orientam, mas eu vejo muito no meu professorado, né, aquela esperança da bala de prata. A pessoa que já vem com a solução pronta. E não existe. Então, assim, quero falar a todos, professores, não me xinguem, tá? Vocês sabem que eu sou muito verdadeiro nas nossas conversas. Não existe receita. Existe você entender como aquele aluno vai aprender da melhor forma. Para isso, você procura os seus conteúdos e tenta mesmo se embebedar o máximo deles. Né? São métodos, são abordagens, tem a TEACH, tem a ABA. Pense, aquele aluno ele vai responder de alguma maneira e aí nesse canal que ele vai te dar de confiança, de estabilidade na sala de aula, é onde você vai conseguir inserir o que você traçou no planejamento de ensino dele. Uma vez eu fiz essa pergunta para uma professora, ela me respondeu assim, né, sobre essas dificuldades pedagógicas, ela falou assim: você está preocupada com isso, da inclusão? Eu estou preocupada com isso em toda a educação. Aí, exatamente o que você falou, a gente tem que repensar a educação como um todo, porque a gente não está falando só do aluno da inclusão. A gente está falando de diferentes capacidades de aprendizagem, diferentes tipos de inteligência, né? As múltiplas inteligências. A gente está falando de uma série de coisas que não independe mais de diagnóstico, de laudo. A gente está falando que cada um aprende de um jeito, cada um tem uma forma de perceber o mundo diferente. E isso já é um problema real, independente da inclusão. Na época do Colégio do Redentor, eu sempre falava uma coisa que era assim, que o Colégio do Redentor ele não era inclusivo, ele era exclusivo. Porque ele tinha um olhar exclusivo para cada aluno. E como era uma escola, era um modelo piloto, era uma escola pequena, a gente conseguia enxergar isso. Então, independente de diagnóstico, nunca foi problema para a gente, diagnóstico
lógico, ter laudo agora deixou de ser problema, mas... E o fato de não ser mais problema está gerando problema, né? Vamos falar sobre. Mas assim, é você olhar para a necessidade de aprendizagem daquele aluno. De certa forma, você estudar cada aluno. Antes de qualquer tratativa, né? E assim, quando você falou das possibilidades, você falou o TEACH, por exemplo, que é um método de ensino, né? Mais voltado para o ensino, mas tem o ABA, que é comportamental, que eu particularmente nunca usei, não gosto. Tem o DR Floortime, que é desenvolvimentista, que tem a linha do Sunrise, que é um pouco diferente. Mas assim, eu acho que o mais importante disso é você entender, porque mesmo que ele tenha uma deficiência intelectual, e existem casos de deficiência intelectual, você não pode limitar essa aprendizagem. Muito obrigado. Você não sabe até onde ele é capaz. Fulano tem sei lá, um síndrome de Down com comprometimento cognitivo. Tá, mas até onde ele vai? A graduação, ao mestrado, ele não vai ser doutor, mas vai ser graduado, vai estar no nível técnico, você não pode limitar. Você tem que estimular a aprendizagem, porque a escola não é lugar de socialização, de aprendizagem. E aí a gente esbarra, né? Essa é a grande questão. Isso. Essa mudança de cultura é extremamente importante na deficiência. Sim. E a gente traz isso principalmente dos órgãos de garantia, muito mais voltados à assistência, né? Que são dos garantidores de direito. Onde o espaço da socialização, que ele tem que estar com um grupo, que ele tem que estar calma. Se a gente quer uma escola inclusiva, eu entendo que esse menino tem que estar lá com foco de aprendizado. Sim, ele tem direito de ser cobrado em química, detestar a química e ter que estudar química. E ter que estudar. Porque é um direito dele. Que é um direito de ter acesso à aprendizagem. Ele não está conseguindo desta maneira. Vamos dar a volta. A prerrogativa dele, por pertencer a um grupo, né, diferenciado, dá a ele esse direito de manipular esse currículo, adaptar de melhor maneira, utilizar um tempo maior que os outros. Tudo isso está escrito, é direito. Ele tem essa prerrogativa. Então vamos usar. E aí é onde a gente defende, é um trabalho que eu foco já há 4 anos, que é identificar esses profissionais vocacionados que realmente estão voltados a essa iniciativa. Porque a gente está tratando muitas delas daquela cultura de que, nunca foi assim. Eu nasci assim. Isso esbarra demais no que a gente entende, do que os papéis hoje de estudo mostram, do que já andou, já foi defendido, já funciona. Basta acreditar, funciona. E diferente da escola privada, porque lá no Colégio Redentor, o professor não se adequava. Tchau, né? A porta da serventia da casa. Não eram concursados, eram contratados numa escola privada, com todos os direitos, tal, mas uma escola privada. E se não ajustava, não se enquadrava, não ficava. Como é lidar com isso? Cláudia, que pergunta, hein? Quando você não pode mandar o cara embora. Me jogou no meio dos leões. Sim, a gente tem. Seu trabalho de sensibilização tem que ser muito maior, né? A gente tem esse problema, eu acho que ele é crônico do serviço público, tá? E aí eu falo de uma cadeira, né, de especialista, né, em administração pública. É uma das questões que precisam ser discutidas, né, essa relação da estabilidade do profissional. Entendeu? Hoje, o Instituto do Concurso, eu sou inteiramente defensor. A gente precisa definir quem é o melhor. Se a gente tem 2 pessoas para uma vaga, como a gente vai saber, né, quem é a melhor pessoa? Com uma prova feita apropriada do cargo. Voltada para aquilo, né? Então, assim, essa discussão que ela precisa ser um pouquinho mais aprofundada. E não confundir que hoje é a cultura brasileira o concurso com a estabilidade extrema. Isso gera muito, para mim, gera muito déficit. A gente que vem de áreas até muito mais avançadas, como você, da escola privada, né? E eu não estou dizendo que a escola da privada hoje faça um trabalho melhor do que a pública, não, tá? Desculpa, Cláudia, aqui no Rio de Janeiro... Não, eu sei que não. Alguns profissionais que eu respeito demais, e uma defensora pública aqui, não sou autorizada a falar o nome dela, ela, num programa nosso, né, que a gente tem alguns programas, né, diversos programas de formação dentro da SEDUC, ela deixa bem claro que ela orienta, na cadeira, ela orienta vários pais da escola privada hoje a trazer para o ensino público. Claro, a gente precisa orientar algumas unidades escolares que estão com a excelência do trabalho, porque ela não vai ter esse nível de trabalho entregue na escola privada. Não, sim, eu não tenho dúvida disso. Até pela relação de custo que você colocou. Isso. É uma relação que eu entendo do privado. A educação especial, para mim, de maneira plena, eu não consigo ver o privado fazendo
com tamanha, né, efetividade. Você chegou num ponto, porque assim, se a gente combinasse todas as escolas privadas de fazer um bom trabalho, funcionaria maravilhosamente bem. Sim. Porque a gente teria uma porcentagem pequena de alunos, sem nenhum... Né, sem nada, ao contrário, né, eu fui mantenedora de uma escola que dos 230, quase 100 tinham alguma necessidade especial, a gente tinha 90 mediadores contratados. Mas o que acontece? Naquela época, as outras escolas faziam assim, não, mas seu filho é autista, vai lá para o Colégio Redentor, que lá eles sabem o que eles estão fazendo. Eu não sei. E hoje você vê muitas escolas, quando você fala, vamos embora capacitar a equipe, vamos capacitar os mediadores, os profissionais, eles pensam assim, se eu capacitar e fizer um bom trabalho, vem todo mundo para cá, eu quebro. Então, assim, a gente entra numa situação e isso acaba indo mais para a escola... para a escola pública, né? Que ela tem que fazer, porque pela os alunos vão serviços. chegar lá pela garantia do serviço. Então, de serviços. fato, é quem acaba sendo mais vocacionada para a educação. Pra e aí, tocar por outro... esse lado, que eu entendo, ele é o meu aluno, ele tem um custo maior do que o aluno regular. Claro que tem. Claro que reconhecido pelo MEC, não é diferença para ninguém. A gente entende sim que a escola pública, por uma necessidade, por uma garantia de um direito social estabelecido pela nossa Carta Magna, ela precisa desse financiamento que muitas das vezes ele é até multifatorial. Ele tem o MEC, ele tem o governo, ou tem a prefeitura, e assim você atua junto nesse financiamento. Por isso, né, entende-se que seria mais fácil você ter essa garantia de direito. E na escola pública você consegue melhor, apesar dos problemas de alguns profissionais, que não são todos, muitos professores são vocacionados, são maravilhosos, a gente vê uma dedicação linda e assim, realmente a questão da estabilidade não é um problema sempre, mas pode ser. Alguns podem. Alguns eu podem. acho que é muito questão de maturidade. Eu vou fazer um paralelo com o famoso que a pandemia trouxe pra gente, que é o home office. Sim. Eu escutei de um grande gestor uma vez, sabe qual foi o problema do home office? Ou sabe o que o home office vai trazer pra gente? A certeza de quem a gente não precisa. Sim. E hoje, toda vez que eu lembro dessa frase, eu começo a rir. Ela foi perfeita. E eu digo que a estabilidade, ela caminha muito em relação ao home office. Tem gente que eu deixo de home office e produz 3 vezes mais. Tem gente que hoje atende o home office e você tem que estar ligando, sabendo onde está, porque senão vira folga. Essa frase que você trouxe, eu já usei algumas vezes, que eu fui gestora de RH na época lá do Centro Universitário Redentor. E às vezes um funcionário... testados falsos, às vezes até, e se afastava. Eu ficava, gente, se esse funcionário soubesse o quanto ele pode se mostrar desnecessário com essas faltas regulares, né? Parece que a gente sairia, que precisa, parece que a gente... porque se você começa a faltar muito, a gente começa a te substituir, e às vezes por melhor. Então, fiquem espertos, né? E entenda, né? Entenda isso. Ninguém é substituível, um parêntese para um né? assunto um pouquinho fora. Mas quando a gente fala em política pública, na educação inclusiva, na escola pública, eu acho que é a nossa realidade. Sim. É o que de fato precisa crescer e precisa de mais investimento e de trabalhos bem organizados, né? Como o trabalho que vocês estão fazendo na Secretaria, né, de Estado, que está trazendo resultados. Hoje vocês abarcam o ensino fundamental 2, né? Fundamental 2, principalmente ensino médio. E ensino médio. E aí a nossa legislação educacional, ela entende, né, ela dá essa competência do ensino médio pra gente, obrigatoriamente, apesar que tem município que tem também, tá? Mas o Fundamental 2 numa transição e o Fundamental 1 quando esse município não tem condições de suportar. Quando ele não tem condições de suportar nada, a gente tem que ir lá e assumir tudo, tá? Até a creche, tá? Mas o caminho é esse. E aí é o que a gente conversa, né? Eu atendo muitos municípios, né? Eu trouxe essa cultura para dentro da SEDUC. Você é bem presente, né? Você está sempre visitando, acompanhando de perto. Eu acho que isso fez um diferencial, principalmente para sentir o calor do chão, sabe? Eu acho que o chão da escola mostra muito para a gente. A escola
todo mundo que trabalha em educação diz que a escola é um aparelho vivo. E você ter noção diretamente do som da escola, quando você está lá, você entende as necessidades. Eu brinco com todo mundo. A minha semana só é chata quando eu tenho que ficar de segunda a sexta na Seduc. Quando eu estou rodando igual um doido, você está onde? Estou em Duas Barras, estou em Itaperuna, estou em Campos. Eu vou em todos os lugares. E falando especificamente de autismo, né? Eu sei que vocês abarcam todas as outras, né? Todas as deficiências. Mas eu gosto de falar que o autismo... Eu só falo de autismo. Mas por quê? Porque tem autista surdo, tem autista cego, tem autista cadeirante, tem autista com TDAH, com TOD. Então, se eu falo de autista com todas as características dele, então você acaba abarcando tudo. Você vai saber um pouquinho de tudo. Mas o que acontece? Quando a gente pensa em autismo, a gente está chegando mais no Fundamental 2. Sim. E está crescendo agora o ensino médio. Né? Mas não é ainda o boom que está no Fundamental 1, né? Exatamente. Ele está vindo. Essa geração está chegando. Ele está chegando. Como a geração da microcefalia está chegando. Isso também. Isso já é uma discussão nossa nos fóruns técnicos. Ela está chegando. E aí eu tenho uma um outro universo multifatorial bem mais complicado. Sim. Tá? E está chegando. Em relação ao autismo, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas só trazer uma questão que é ele não ter problema cognitivo de base. Muito bom. E, infelizmente, muitos médicos dão como DI. E aí a gente, principalmente os não falantes, a gente cai no mesmo problema da criança com síndrome de Down ou com algum outro caso que curse com deficiência intelectual, que é a falta de presunção de competência. Esse estimula menos do que necessário. Isso, você estimula menos é o pior dos mundos, né? Você não pode, é melhor você estimular mais um cérebro e ele nem responder do que você estimular menos um cérebro que poderia ser... Subaproveita e essa conta vai chegar mais tarde. Essa conta chega. Vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta para continuar. Obrigado, gente. Estamos de volta e nós vamos voltar um pouquinho aqui, que eu falei dos números do Colégio Redentor, meus números gigantescos, e você não falou dos seus números. Gente, vamos lá. 92 municípios do estado, certo? 92 realidades diferentes, porém, o último balanço, semana passada, mais de 16 mil matrículas já confirmadas. Na educação... Só educação especial inclusiva. Fundamental, parte do Fundamental 2 e médio. E médio. Isso. E a gente ainda tem todo o universo. Uma vez eu fiz uma palestra num dos municípios que ele tinha em torno de 200 e poucos né, alunos. E aí eu falei, cara, 200 e pouco, entendi. Falei, chuta uma deficiência minha. E eles falaram, me dá o autismo. Eu falei, só ano passado eu cheguei quase a 6 mil autistas na rede. Na rede. E até ano passado, pela questão da legislação, só ia para o Conexão Educação, que são os dados oficiais, as crianças laudadas, né? As que não estavam... Assim, no Fundamental 2 e médio, mesmo um diagnóstico tardio, ele já é mais comum. Fundamental 1 e Educação Infantil, às vezes, já está gritando o autismo e não tem diagnóstico. Sim. Né? Mas você dependia muito do laudo, né? A legislação cobrava, né, por uma garantia de alguns direitos, um deles que é importantíssimo na nossa casa, que agora virou esse desafio, que é a prerrogativa de matrícula. Então nós vivemos essa corrida por escolas que têm um atendimento melhor, qualquer lugar, qualquer modelo de negócio é assim. Então, de diversas filiais que eu tenho, 1.235 escolas hoje ativas, a gente tem unidades que são melhores, né? E a comunidade escolhe isso. E isso gera uma fila. E a nossa população da educação especial, ela tem um período anterior ao período comum de matrícula, para que ela consiga acessar as melhores unidades. Só que aí depois essa mãe tem que confirmar essa matrícula. Qual o documento que ela confirma? Com o laudo. A gente ainda não conseguiu traçar pós-decreto uma solução que essas famílias não percam esse direito. E vamos falar um pouquinho do decreto. Quando ele surgiu em primeiro decreto 12.686, foi uma polêmica danada, uma loucura por conta das escolas especiais, das escolas, né? Sim. A PAI e as Pestalozzi, enfim, foi uma confusão danada. Algumas coisas talvez não estivessem realmente muito claras. E aí depois veio o decreto em dezembro 773.
E eu lancei o livro de mediação escolar, que depois vou te dar. Por favor. E aí veio, Bacana. junto com a lei, a mudança do profissional. Eu faço um livro para mediador, ele muda para profissional de apoio pedagógico, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas, enfim, o profissional mesmo, né? É o profissional que está ali lado a lado com o aluno. Mas entrando aqui no decreto, causou muita polêmica, ainda tem, mas a gente sabe que nunca vai agradar todo mundo, né? Sim. E aí eu queria ouvir de você um pouquinho o que está por trás do decreto, né? Você chegou a ter a oportunidade de conversar com Cara, foi muito legal, né? A gente teve, no final do ano passado, né, a Universidade Rural, ela faz a entrega, né, das turmas, né, dos formandos da nossa pós-graduação, que é Educação Especial e Tecnologia e Inovação Tecnológica, né? E assim, eu estava na banca para entregar as formações e dos convidados do evento era o professor, né, que é o coordenador da área autora do decreto. Então ele foi para lá justamente para, né, balizar as dúvidas, palestrar sobre o texto no dia que sai o 773. Foi mal barato. Eu achei que estava combinado, segundo ele não estava. Mas foi exatamente no dia que eles lançam, né, o corretivo. E ele estava lá palestrando para todos nós, foi bem legal. E aí ele passa algumas ideias, né, e principalmente para tentar canalizar os entendimentos, que eu acho que o grande problema de qualquer matéria legal é o famoso entendimento. Então você lança um texto, esse texto, cada um que lê tem um entendimento de uma forma ou de outra, apesar que algumas coisas estavam muito claras ali. Defendo sim, que acho que num grosso, né, num resultado macro, ele veio realmente ajudando em muita coisa. Outras coisas, o primeiro texto realmente ficariam muito difíceis da gente aprovar, né? Uma delas foi a relação do profissional de apoio com uma carga horária tão baixa de formação. Então a gente hoje que convive na sala de aula, né, convive no dia a dia da escola, entende a necessidade, né, de aperfeiçoamento e a capacitação continuada de todo tipo de profissional. Em relação só fazendo um adendo, em relação à carga horária de formação, eu não fico muito à vontade em definição de carga horária. Por quê? Lá em Itaperuna, né, que é onde eu moro, onde eu resido, lá eles têm alguns cursos de formação para mediadores. E alguns desses cursos, na época, 120 horas, né, que era a exigência do município para contratação. E primeiro que essas aulas não eram ministradas em 120 horas, né? Ganhei aqui uma denúncia, não vou citar nomes, mas o certificado vinha 120, mas não era 120. E segundo que só se falava de legislação. E aí, na hora que o menino, que o mediador, né, que o profissional de apoio estava do lado da criança desregulada, batendo a cabeça no chão, não sabia o que fazer. Então, assim, mais importante do que a carga horária é o que está sendo ministrado. Aí você bate num outro problema que não existe consenso em relação ao autismo. Aqui mesmo a gente já falou de ABA e DIR que nem conversam, e são duas abordagens completamente diferentes. Eu posso te apresentar um curso de mediação com base no ABA ou no DIR. Quem fizer um não entende nada do outro, quem tiver um não entende nada do outro, mas a gente entender que cada um tem um espaço, né? E é uma decisão da família em relação ao tipo de abordagem, principalmente terapêutica. E, na verdade, nenhum dos dois vieram prontos para a escola, são prontos para a clínica. Então, assim, isso leva uma série de problemas, né? E o que eu gosto muito é a capacitação em serviço. Legal. Você ter os especialistas que vão orientar esses profissionais de apoio escolar de acordo com a necessidade daquela criança. Um autista é muito diferente do outro. Cada um. Né? A gente não tem como uma coisa que funciona para um, não funciona para o outro. 100%. E aí Você não consegue andar de maneira linear, isso é muito claro. Não consegue, todos nós. Né? E assim, essa formação em nível de carga horária, a gente cai naquele problema. Qual é o grande problema hoje, né, do Estado de Direito? Aí eu posso trazer para o serviço público, né? A competência daquele funcionário, por mais que ele seja contratado, né, que a gente tem, né, os funcionários que vêm por contrato de serviço, ele só pode atuar dentro da competência dele. E aí, o que é isso exatamente? Essa aula até já dei em pós, tá? As pessoas confundem muito. O que é a competência? O que o servidor público pode fazer? Única e exclusivamente o que está escrito no rol dele de competências. Isso gera muito problema. Mas é uma realidade. E a lei para a população civil, ela vem balizar o que você não pode fazer. Fora dessa baliza, ou dentro, é liberdade, você não pode esbarrar nela. Você está fora da lei. O servidor, ele só pode trabalhar com o que está escrito dentro da lei. É diferente, né? O que não tem lei, você pode fazer.
Isso no normal. No normal. E no servidor público você só pode fazer o que está escrito, o que está na lei. Só o que está escrito. E assim, não se conseguiu regular essa questão, até pela inovação, pelo quão novo ainda estamos, né, dessas formações. E, infelizmente, as horas, elas fazem com que a pessoa busque cursos, né, que tenham um pouquinho mais de roupagem, que sejam mais robustos. O que a gente faz dentro da Seduc? A gente também cobrava 120, né, não sabia que Itaperuna cobrava 120, fico feliz, porque todos cobravam 80, 60, né, e a gente não abriu mão, né. Antigamente, a própria plataforma do MEC cobrava 80. E a gente cobrava 120. E graças a Deus, regulamentado, né, por matéria própria do Estado, 120. Então, pra gente, ótimo. E aí, a gente caminhou muito bem. E ofertando esses cursos da maneira que a gente entende que seja a melhor abordagem, né? Não só a formação básica em educação especial para que esse cara tenha, né, o título e possa adentrar no nosso setor, mas essa formação continuada, que foram as trilhas, que são as trilhas, né, que a gente promove, né? Nós temos trilhas temáticas o ano inteiro. Então, toda semana temática da deficiência, eu tenho uma sequência ali de 3, 4 palestrantes dando 1 hora de aula com validade de horas curriculares. E aí, esses palestrantes, a gente primeiro, né, jogou para a rede identificar, pleitear. Eu queria escutar a Cláudia Boechat, eu vou atrás de você e trago. Quais são as necessidades, né? A rede me mostrou o que ela queria ouvir e eu busquei muito no início. Hoje a relação já inverteu, muitos querem algumas repetições, a gente consegue, né? Porque é tudo super gratuito, né? O serviço público é dessa forma, é muita parceria. Cláudia me ajuda aqui 1 hora, que eu vou aí na outra, é assim que funciona. Né? E dentro da semana temática a gente procura estritamente profissionais que estão correlacionados com a sala de aula. Dificilmente, já teve, claro, profissionais que falam da deficiência de maneira ampla. É muito, muito, muito com foco em sala de aula para que eles entendam, para que eles passem por aquilo. Sabe uma coisa que me surpreendeu e eu não imaginava? Sabe qual uma das nossas maiores audiências, quando sai a semana? Altas habilidades e superdotação. Uma coisa que eu não imaginava, né, que seguiria, né, seguido diretamente autismo e síndrome de Down. Então são as 3 semanas que eu tenho audiência full. Altas habilidades, a nossa legislação, e você entende mais, né, do que isso, ela trava muito. Porque também você tem uma questão emocional, né? Normalmente você tem uma alta habilidade, né, não sei, matemática, alguma coisa, né, é diferente, né, alta habilidade, né, hiperfoco, são questões diferentes. Mas então, às vezes você tem um menino que ele avança demais em uma área, mas emocionalmente ele não está pronto para seguir para um mestrado, doutorado, pós-doutorado com 10 anos. Imagina, você progride esse menino... E aí, mas nos Estados Unidos isso acontece, né? Você tem esse menino indo, e a questão emocional... isso é muito complexo, porque não tem uma resposta certa, pronta. Vai depender da criança, vai depender da capacidade emocional, vai depender do suporte, né, familiar, mas por outro lado te dói ver, porque ele passa a falhar no ensino regular, porque ele desestimula. Se você não está bem estimulado, se você não tem aquela vontade, você desestimula. E aí você vai, o melhor aluno, ele é melhor do que o professor em matemática e não passa na disciplina porque não acha o saco. Largou, acha o saco. Resolve a hora que ele quiser. Acaba indo fazer besteira e aí às vezes evade, sai do colégio. Sim, a falta de estímulo ela é real. Então assim, e aí eu trago isso, que eu falei que eu sempre trago para o autismo, eu trago isso para o autismo, porque quando a gente pega um menino, por exemplo, não falante, que não tem deficiência de cognição, até porque não existe nenhum teste validado para dizer que essa criança, que esse menino que não fala, tem DI, não existe, ele teria que falar para você ter esse teste, então não dá para avaliar. E aí quando você pega esse caso e você fica sem saber até onde ele vai, você fica sabe aqui, só na coisa muito superficial, boba, aquela coisa infantilizada, não dá desafio, ele não vai fazer nada, porque ele também não se sente desafiado. Então esse é o grande diferencial. E qual que é a questão do não falante, das altas da habilidade? Eles gritam. Eles chamam o professor de idiota às vezes,
Eles enfrentam. Ele reage, né? Ele reage. Ele reage. É aquele aluno que ele incomoda porque ele reage. E aí a gente não olha para esse autista não falante, nível 3, e que a gente não está conseguindo fazer estimulação, ele até traduz isso em comportamento, ele quebra tudo, né? Porque não sendo estimulado, desregula e tal. Mas você não sabe que é porque você não está estimulando a forma adequada. Então, por isso essas coisas não chegam. Você vê isso muito bonito em diversas histórias, é comum a todos, tá? Porque o autista daqui a pouco ele virou astrônomo, não sei o quê. Então, assim, aí é que eu falo, surgiu um professor na vida dessa criança. Que conseguiu achar o meio, né? Achou a via, né? A Avenida das Américas do menino. E, meu irmão, acelera, deixa ele ir. Pô, mas em redação ele não consegue. Deixa a redação pra lá, o tal da letra cursiva, gente. Aí quer passar dentro do negócio, o menino quer ponta, quer olhar a estrela, e ele destrói, engole aquilo, vê coisas que você não consegue enxergar. E aquilo precisa ser estimulado. E isso é o professor. Mas é diferente, gente. Uma vez um professor, ele foi homenageado por conta disso, né, por esse olhar individualizado, e ele meio que não aceitou a homenagem. Ele falou, gente, mas o que eu faço é o que todos deveriam fazer. Eu só estou cumprindo o meu papel, que é valorizar. Mas realmente muitos professores não fazem, faz aquela coisa pacote pronto, né? É onde eu discuto a vocação. Sim. Quando a pessoa é vocacionada, aquilo realmente é natural. Que não é nada a ver com trabalhar por amor, tá? Por favor, trabalha por salário, isso, gente. mas a vocação é... Tá, a vocação é aquilo, é natural para ele, né? Aí você traz aquelas frasezinhas prontas, trabalha com o que você gosta, que você não trabalha nunca. Então o cara vocacionado, aquilo ali é natural, é normal para ele. E aí ele vai buscando soluções que nem ele imaginava que ele conseguia fazer naquele momento. Isso, entendeu? Então essa busca que eu vejo que ainda na nossa área, ela tá muito incipiente. Porque às vezes você tem pessoas que seriam vocacionadas, mas não vão. Desestimularam. Nem vão por causa da questão salarial, às vezes, né? E aí o cenário como um todo não estimula. Não estimula. A educação é falta de respeito. A gente tem, e quando a gente pensa em autismo, e a gente caminha na questão da valorização, né? Entender que ele cognitivamente, que ele tem condições e tal, mas e aí, como é que você faz o processo de avaliação? Sim. Porque reprova um autista. Verdade. É uma situação complexa e ninguém tem peito para isso porque também não está tão seguro em relação ao processo de ensino. E você não criou o procedimento que deixe também o professor e a equipe pedagógica. Isso a gente brigou muito na SEDUC, tá? Hoje eles sabem a minha orientação. Por isso eu brigo tanto, né, com uma coisa que nós conseguimos protocolar. Desde a anamnese da chegada desse aluno, a entrega do plano de ensino dele individualizado, a avaliação dele no conselho de classe. Ele precisa gerar subsídios, ele precisa atender isso. Claro, quando eu tenho escolas que estão com o corpo completo, por exemplo, eu tenho aqui, né, em Jacarepaguá uma escola que é sensacional, que é Brigadeiro Short. Ali eu consigo chegar com você num dia e te mostrar tudo acontecendo. Eu tenho dos cuidadores, né, que são profissionais que hoje o Estado, se eu não me engano, é um dos poucos que entrega individualmente, o Estado do Rio de Janeiro, né, como eu tenho o articulador, que é a função do nosso apoio pedagógico, o seu mediador, mas um apoio pedagógico para os maiores, não são para os pequenininhos. Então, em todas as minhas palestras eu digo, não é minimizando o esforço municipal, mas o esforço municipal, esse mediador, ele consegue apoiar pedagogicamente o aluno do Fundamental 1 e fazer a logística e estimular. Ele até consegue, porque a criança é pequena. Quando você chega no meu Galalau lá de 14, 15 anos com 12, 13 componentes curriculares diferentes, porque se a escola inclusive eu não posso dizer que ele não vai fazer os 12, ele tem que fazer os 12. Tem que fazer os 12. Então eu preciso de alguém que entenda de cada uma daquelas disciplinas para você conseguir. Entenda a ferramenta de ensinar. Ele precisa ser um professor. Sim, e aí, realmente, assim, porque assim, a figura do professor é muito importante, ela nunca vai ser substituída pelo profissional de apoio. Sim. Nunca. Mas quando a gente está na educação infantil, no Fundamental 1, o profissional de apoio, de certa forma, ele sabe um pouco daquilo tudo que está sendo dito ali. Claro, ele vive aquilo. E ele pode se especializar, ele ajuda demais. Agora, quando chega no ensino médio, e aí chega a disciplina de matemática, de química, de física, às vezes esse profissional de apoio não lembra mais, não está mais ali. Eu pego o conteúdo dos meus filhos, do ensino médio, tem coisa ali que... E aí, como você traduzir esse ensino do professor, essas estratégias de ensino,
para que o profissional de apoio faça as adequações, presumindo competência e inteligência, avaliando, né, subestimando o aluno e entendendo que cada aluno daquela sala, independente de ser do plano de inclusão ou não, tem um tempo de aprendizagem diferente e que ele pode ir até além do que o próprio profissional de apoio. Então, isso é muito complexo. E agregando ainda a sua fala, seguindo um documento importantíssimo que é o Plano de Ensino Individualizado. Sim, o PEI. Então, vamos voltar aqui um pouquinho na legislação. A gente saiu, então, um decreto. Sim. A primeira coisa é o estudo de caso. Isso. Hoje, nós, principalmente como SEDUC, né, e estávamos, né, lá em Itaperuna com, né, não vou chamar de projeto, porque a gente não gosta muito de falar de projeto, não. Mas a ação da superintendência nada mais é do que um programa, né? Que é o projeto em ação, um programa de inclusão. Muito bom, um programa, uma melhor definição, o que a gente chamou de inclusão em movimento, que foi restabelecer, eu digo, o profissional de educação não pode dizer pra gente que não conhece um estudo de caso. O estudo de caso é um instituto extremamente antigo, mas que foi deixado de lado, não foi mais utilizado, e que a ideia do decreto, né, no nosso entendimento, ficou muito clara que ele vem com o objetivo de acabar com aquela fala da escola tradicional antiga. O aluno da educação especial deu problema, ele é de quem? Ele é do professor do AE, ele é do professor de apoio, ele já não é mais da equipe pedagógica. E o estudo de caso chama todos. O estudo de caso obrigatoriamente coloca todo mundo na mesma panela. A decisão sai de todos. Quem que é responsável pela implementação do estudo de caso? O estudo de caso na escola hoje, ele vai ser tratado, podemos eleger, de repente, uma coordenação do estudo de caso? Sim, professor do AE. Porém, uma representação da equipe pedagógica. Na SEDUC, estamos chamando de coordenador pedagógico, tá? Ou coordenador de ensino das escolas que possuem. Alguém da equipe pedagógica. Alguém da equipe diretiva. Secretaria escolar, diretora adjunta, eles têm que participar da questão administrativa da criança. A representação, se possível, da regência da sala de aula. E o profissional de apoio, principalmente. Lembra, eu falei professor do AE e o profissional de apoio. Então, assim, no mínimo, no menor formato, eu teria uma equipe quase que multidisciplinar e escolar discutindo o dia a dia desse aluno e o que ele precisa de adaptação. Vocês estão conseguindo trazer mais de um professor, gente? Hoje difícil, até porque a SEDUC não me permite em questões quantitativas, né? Um problema crônico de falta de professores, não, isso aí a gente vai entrar num outro problema. Mas o coordenador de ensino já me atende perfeitamente. Se eu tiver orientador escolar, é mandatório na nossa circular interna, na nossa CI, é mandatório. O orientador escolar e o coordenador de ensino estando presente, deixa o regente na sala de aula. Depois o coordenador de ensino pode conversar com ele, não tem problema. Agora, essa equipe, ela determina o que a gente precisa prover aquele menino para ele ter o dia a dia dele nas escolas de maneira equitativa com todos. E aí essa documentação chega para mim para eu poder prover esses serviços. E vocês fizeram um formato, né? Que não é engessado, mas que norteia, né? De certa forma. Criamos esse documento, onde a gente faz muito, né? E já veio, né, de uma iniciativa minha desde que chego, unificar toda a documentação. Nós somos campeões, né, não processo, né? Acho que falar processo é muito pesado, mas de discussões com MPs e defensorias e alerges e tribunais de contas do estado inteiro, né? Eu acho que todas as promotorias, eu acho que eu já me reuni com todos os promotores, todos. Eu acho que defensor público, então, a maioria deles. Então, a gente precisa ter isso muito bem fundamentado e documentado para que se entenda que aquilo ali é um trabalho que está igual para todo mundo. Então a gente cria um documento para que não dê, né, muita liberdade ali àqueles atores e que com os passos para eles, cara, vamos propor porque isso aqui não está aqui, vamos evoluir. A gente é muito aberto para essas questões. Essa ida, né, às escolas, né, principalmente a gente, não sei se você não estava mais naquela reunião, mas a gente pega um momento depois que a gente faz a dinâmica no segundo tempo, né, depois do almoço a gente faz uma dinâmica real de estudo de caso e que eles possam propor o que eles acreditam também que deva ser inserido naquele documento, porque aquele documento vai balizar exatamente o que entra no processo de aquisição de serviços.
Tá certo. A gente vai dar uma paradinha, depois a gente continua falando sobre o decreto. Estamos de volta com o programa Muito Além do Olhar. Estou conversando com o Daniel Bove. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, nesse último bloco sobre o decreto. Sim, né, o nosso tão querido decreto. A gente já falou do estudo de caso e vamos agora começar falando sobre o profissional de apoio. Temos até o ano que vem? Acredito que sim. Então, eu acho tá bom, que não então se vamos. esgota. Esse assunto não tem fim, né? Então a gente pode. Então vamos lá. Sempre houve uma dúvida enorme, né? Qual a atuação desse profissional? O que ele faz? O que não faz? O que é responsabilidade? O que não é? O que a lei trouxe agora? O que o decreto trouxe em relação à atuação do profissional de apoio? Olha, eu acho que ele fez uma coisa, né, em termos de atendimento para nós como serviço, provedor de serviços, ele fez deu uma mudança muito significativa. Então ele realmente colocou hoje todo mundo na mesma cesta. Tá? Hoje o profissional de apoio, ele vai estar mediando todas as relações desse aluno. E a gente diz todas as relações parte logística, aquele velho parágrafo defendido na LBI, e sim apoio pedagógico. Então isso foi um choque, né, para os defensores, né, de algumas diferenças. No Estado, a gente tinha esse modelo de política, que é o cuidador, ele não poderia fazer nenhum tipo de ajuda pedagógica àquele aluno por não ser, né, não ter nenhum tipo de formação, né, na área de professores. Primeira vez que eu conversei com você, você falou exatamente sobre isso, né? A figura do cuidador que não tinha... Só logística, era isso. E nós lançamos, né, foi um sucesso, as escolas que possuem esse profissional têm uma mudança assustadora dos resultados, né? São escolas hoje que estão insufladas de matrícula, que é o nosso professor articulador articulador pedagógico de educação especial. Então esse é um servidor meu, formado em alguma linha, né, de magistério ou pedagogia, e aí compondo, né, a formação de carga horária, ele se transforma nesse professor que trabalhava numa turma com 5 alunos. Mas como assim, Daniel? Ele era um professor volante, que foi uma determinação, não só minha, mas da gente que defende essa classe, em não gerar mais uma bengala para esse menino. Então esse meu professor, ele obrigatoriamente ele não poderia ficar lado a lado desse aluno na sala de aula. Ele desenvolvia e poderia esse aluno ser de diversas turmas diferentes, um da 301, um da 1002. Levava isso para lugar nenhum, dentro da sala. Dentro da própria sala. Dentro da sala. Então ele vai entender como professor regente qual é o melhor momento, vai ser uma fiscal daquele IP e vai ajudar o professor nas adaptações curriculares, na melhor ferramenta para aquele menino. Então ele vai fazer o desenvolvimento daquele menino. É óbvio que temos, né, deficiências que aquele professor ele precisa ter um pouquinho mais de foco e ele tem total liberdade para isso. Então a gente já caminhava dessa maneira no Estado. Então hoje vem o decreto e une tudo. Então pega todos esses profissionais todo mundo, esse profissional agora ele vai ser um profissional híbrido e completo. Isso. E agora vamos só trazendo para as linhas, para o português claro e rasgando o verbo. Fica à vontade. O profissional de apoio agora é responsável não somente pela parte pedagógica, sim, né, de fazer as adaptações, claro, orientado pelo professor, porque o professor é insubstituível. Insubstituível, gente. O aluno é do professor regente, que fique muito claro aqui. Sim. O aluno da especial, matriculado numa escola regular, ele é de responsabilidade do professor regente. Quem está lá na frente é o responsável. E precisa gerar vínculo com isso. Na verdade, o ideal é que esse profissional de apoio, na época do mediador escolar, que ele dê condições, inclusive, desse aluno tirar dúvidas com esse professor, seja lá como for. Né? Ele vai mediar essa relação. Essa inserção, não pode segregá-lo. Sim, com o professor e com os demais colegas. Mas é ele também que vai levar ao banheiro, ajudar nas questões de limpar bumbum, se for o caso. Não, vejo tudo. Hoje... Ele hoje unifica tudo isso e agora por lei. Agora né? por lei. Que antes a gente brigava, não, tem que fazer, eu brigava muito com isso, perfeito. Agora é lei, tem que fazer. Hoje tem que fazer, gente. Tem que fazer, quem isso é uma optou questão... por essa profissão, que é muito digna, muito bonita. Nós temos profissionais fazendo trabalhos brilhantes, tá? E hoje definido num decreto presidencial, não é um decreto, não é uma resolução do MEC, tá? É um decreto presidencial com poder de lei. Força de tá? lei. A força é muito grande, por isso a gente resolveu seguir logo a partir da promulgação, para não termos problemas.
esse profissional de apoio hoje, ele tem que atuar em todas as áreas da escola. E isso não desmerece ninguém, porque quando a gente fala em acompanhar o banheiro, então a gente fala de praxe motora, a gente fala de dificuldades motoras que são inerentes a alguns casos e que precisam de suporte. E o ideal é que o profissional de apoio, em todas as áreas, que ele se faça cada vez menos necessário. Perfeito. Que ele dê autonomia para esse aluno, né? Que ele trabalhe a autonomia. E conforme ele vai trabalhando a autonomia na parte pedagógica, também no cuidado, nas atividades de vida diária. Vida diária, ele vai trabalhar nisso, né? Isso é que é uma questão muito importante. Então a gente já falou aqui do estudo de caso, né? Que é que embora a gente esteja falando de ensino de escolas, né? A gente imagina que o estudo de caso precisa estar na veia, né? Que a gente está falando de pesquisa, ensino e tal, mas assustou muita gente, principalmente as pessoas que não estão acostumadas e agora vão ter que repensar, né? E estruturar isso. Isso vale para a escola pública e para a escola privada. Também. E a gente falou um pouco do profissional de apoio, mas a gente também tem mais duas outras situações, que uma mais comum, principalmente, né? Nas escolas privadas tal, e que as famílias iam para a justiça atrás do direito do PEI e o PAE. Queria que você falasse um pouco desses dois agora. Gente, então vamos lá. Só para definir, né, a gente está falando de PEI, né, que seria, né, o planejamento, né, de ensino individualizado. Então você, quando tem isso é voltado para a sala de aula, são as disciplinas, né, desculpa, aqui a gente, né, como é que é mesmo? Da extrato da idade, hoje, componentes curriculares. Esse é o PEI. As matérias, a nossa matéria é disciplina, eu prefiro ainda é difícil a gente mudar, um pouquinho nisso. E o PAEE, ele é feito exatamente nas áreas de AEE, que antigamente, antes do decreto, eram muito focados nas salas de recursos, que ele vai tratar competências e habilidades. Então tem diferença, PAEE de PEI. PEI, sala de aula, regência, disciplinas, componentes curriculares. E PAE, as habilidades para conseguir. Habilidades e competências, contraturno, não é sala de reforço. É muito comum as salas de recurso, as escolas que possuem esse instrumento, esse aluno chegar no contraturno e achar que aquele lugar... Eu acho que muito pelo texto da sala de recurso, né? Que a sala de recurso está ali para complementar ou suplementar o que aquele aluno precisa na sala de aula. E se entender o complementar é uma explicação, uma famosa, né, uma aula de apoio, um professor particular. Gente, a sala de recurso não é isso. A sala de recurso é para treinamento de habilidades e competências para que ele consiga, né, complementar, né, o pós-sala de aula, coisas que ele não está conseguindo acompanhar ou que chegue o máximo de desenvolvimento desse aluno. Então essas duas diferenças estão muito claras e estão muito, né, estabelecidas hoje pelo novo decreto. E aí entra a figura do professor do AE. Esse professor do AE vai ser, acho que a melhor palavra é esse fiscal. É hoje uma das figuras mais importantes da educação especial inclusiva, é o professor do AE. Ele ganha esse empoderamento, porque ele vai ter responsabilidade dentro do PAE. Muitas das vezes, se ele for da sala de recurso, responsabilidade dele, e essa orientação aos regentes do PEI. Isso o decreto veio deixando claro. Quem faz o PEI, professor, regente, orientado pelo profissional do AE. Quem faz o PAE, profissional do AE. Na época, vou trazer um pouquinho a história do Colégio Redentor e uma experiência que eu tive morando, né? Eu morei 2 anos e pouco nos Estados Unidos. Você falou o que está previsto no decreto, né? Como que a gente fazia lá? O PEI, ele era construído com o professor, né? E eu acredito que seja a melhor forma, que foi até isso foi confirmado lá nos Estados Unidos. O professor o mediador, né, na época mediador, profissional de apoio, com um diretor, alguém da direção, a gente não tinha aquele monte de coordenações, né, diretor, a gente tinha uma equipe multidisciplinar, de verdade, fisioterapeuta, fono e tal, que trabalhavam dentro da escola. Eu não lembro, até se você lembra que eu ainda falei assim, eu cometi muita ilegalidade naquela época, isso não era permitido nem previsto em lei, mas na época a gente tinha. Mas lá nos Estados Unidos, o que eu vivenciei foi a equipe
multidisciplinar na escola, e lá eles podem ter atendimento clínico na escola, o que aqui no Brasil não é permitido, o que para mim é uma pena, que poderia ser muito bem feito, ia ser mais uma atribuição para vocês, mas poderia ter um ganho. A gente trabalha com transversalidade, né? E aí, quando eu vou discutir isso na prática, eu não posso atuar. Não pode atuar. E aí, o que aconteceu lá nos Estados Unidos? O IP, né, que é o nosso PEI, ele era construído, e a participação da família era obrigatória, a gente era obrigado a ir. Aqui no Brasil, vocês ainda estão trabalhando até num termo, né, de não vai, você não... Você lembrou uma questão que, desculpa, a gente briga no serviço público, que é o que saiu no omitido do DO. E aqui na minha fala do estudo de caso, eu esqueci de citar a família. A família é peça principal no resultado do estudo de caso. Sim, com certeza. Então ela tem que estar ali na assinatura daquele estudo de caso. E a gente orienta nessas nossas reuniões agora. Semana que vem nós estamos Sul-Fluminense e Centro-Sul, né? Mais particularmente a primeira reunião em Vassouras, depois a gente viaja de novo e vai para o outro lado da cidade, que a gente vai para Volta Redonda, né? Enfim, que essa família ela pode negar, e aí ela também assina um documento nosso que é o termo de recusa. Lá nos Estados Unidos você sabe que às vezes não pode negar, né? Porque o diretor acaba chegando com um xerife na tua casa para te buscar. Isso eu acho sensacional. Maravilhoso. Isso para mim é lindo, essa evolução. De obrigatoriedade, mas que é a nossa realidade. Eu não sei se a gente está preparado para conversar sobre isso, mas isso é um diferencial que a meu gente Deus. Obrigado aí. E essa participação, isso era construído a várias mãos, e o documento assinado por todo mundo, todas as vias. Você tinha que ficar lá rubricando todas as vias, assinando tudo isso. Era um documento que eu tinha acesso, e toda atualização de IP eu era convocada a ir e levar o profissional que atendia o meu filho junto e discutia com os outros profissionais. Isso engrandecia o documento e eu via de fato o que estava sendo feito, né? Embora tenha a questão da deficiência intelectual, que eles pecaram muito em relação a isso. E lá existia uma outra situação, que eles separavam as crianças pelas características individuais, independente de, né, por exemplo, as crianças muito hipersensíveis, eles iam para uma sala e eles faziam isso por núcleos, né? Tal escola recebe os superdotados, tal escola, e aí como se eles fossem centros de referência. Como se fossem centros de referências. Também não é uma coisa que a gente consiga fazer aqui. Mas o que a gente tinha lá no Colégio Redentor é que a gente trazia a família, trazia essa construção desse documento junto. E uma coisa que me deixou muito, muito assustada quando eu voltei dos Estados Unidos, né? A escola já tinha sido fechada porque ela não foi adquirida pela empresa e tal. Foi profissionais que trabalharam com a gente na época do Colégio Redentor e usavam esse know-how para vender PEI. E aí você fica assustado, porque PEI, ele nasce da escola, né? É um documento escolar. Ninguém pode chegar numa escola com PEI. Nem juiz poderia mandar ninguém fazer isso, porque não faz o menor sentido. Qual o conteúdo daquela disciplina, né? O que está sendo trabalhado, quais os objetivos, isso depende principalmente do professor, da autoridade do professor de sala de aula, independente de qualquer coisa. E aí isso precisa nascer ali, né, de como que eu vou adequar. E me assusta muito ver... muito sério. Essa fábrica... Muito sério fábrica de PEIs, né? Assim, essa só fala assim pra gente, eu espero não encontrar isso. No estado a gente tem, né, uma organização muito dura. Você vai encontrar. Né? Eu mais tenho, sim, queixas e denúncias de professores que não querem fazer. Isso eu tenho muitas, né? Existe a nossa defesa, existem os ideais, existem os protocolos, mas existe o mundo real. O mundo real, você tem um professor super atribulado, mais de 40 alunos de sala de aula, seus problemas privados e assim por diante. E temos, sim, muitos professores que não querem fazer. Não é incomum a gente escutar essa fala. Mas o professor mandar pra gente, autuar, regional, que recebeu na justiça o PEI pronto, graças a Deus, em 4 anos de área, né, que é o tempo que a superintendência existe, graças a Deus, esse caso a gente ainda não teve que desembaraçar. É deturpar muito, né, a situação, porque a educação... Você foge do propósito, a velocidade daquele componente... É o professor que ele tem que dar, né? O que ele vai fazer? Ele tem, lógico, ele tem uma carga para entregar aqueles alunos e ele está entendendo o que o aluno está absorvendo ou não, como ele acelera, o que ele coloca ou não
como é que você já vem pronto para ele o que o aluno precisa entender, se nem ele sabe o que ele está dando? Não, né? Isso é muito complexo. Infelizmente, assim como a gente tem umas fábricas de certificação de cursos, né? Imagino, isso aí, que isso existe. Isso aí, na ensino regular não seria diferente para a gente. Não, em qualquer área, mas a fábrica desses documentos. E as pessoas precisam entender que esse documento ele nasce na escola. E, por outro lado, um outro ponto também do decreto, que foi a não necessidade do laudo, não que ele não seja importante, mas não obrigatoriedade, acabou trazendo uma responsabilidade maior para a escola, né? Total. Que agora ele que decide. A escola que decide. A gente vivia um ruído, né, nas comunicações, assim que eu cheguei, principalmente era o grande medo do servidor, de sempre ser penalizado, né, pelas questões, e, né, uma outorga muito forte do sistema judiciário, tem que cumprir, tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo. Então, acho que uma das coisas que eu consegui, claro, que, né, fazendo um fluxo de documentos, uma coisa bem protocolada, mostrando a seriedade do que estava sendo feito, o professor confiar que do muro para dentro quem tem que determinar é ele. Então, quando ele se municia, né, se fundamenta de maneira correta, porque as legislações escolares são muito bem embasadas, sabe? São legislações bacanas. Você tem, né, como foi citado naquela reunião pelo digníssimo promotor, ele cita o parecer 50. O parecer 50, se você ler ele na íntegra, você verifica que diversas coisas que a gente está hoje remoendo já estava escrito. E também já tinha dado pano para manga, esse parecer 50, entendeu? Isso já está escrito né? há um tempo, então por que não é seguido? Porque aí é o entendimento, é o medo do servidor, é o medo do professor não conseguir ser penalizado por isso, por aquilo, e aí mas a justiça mandou, mas o promotor mandou, mas a procuradoria do estado, do município mandou, e muitas das vezes do muro para dentro, quem entende, quem está o dia a dia com aquele aluno é ele, sabe? Ele tem que ter essa autonomia. Você citou uma audiência, né, que nós participamos em Itaperuna, sim. né, com o promotor, né, junto com a Secretaria de Educação, exatamente para discutir a questão da inclusão e do decreto, né, e foi muito bacana, né, a gente viu que muita troca, muita coisa, né, que agrada sempre a uns e não a outros, isso é fato, mas é muito bom que a gente tenha essas audiências, né, que a gente consiga discutir, porque uma coisa é o que está no papel, é o decreto, outra coisa é a aplicação disso no mundo real. O mundo real tem um gap ainda. E a gente sabe que realmente é difícil. Mas se a gente parte do princípio de que a boa vontade, uma preocupação que me trouxeram logo depois do decreto foi colocar o lobo para tomar conta das ovelhas. Eu falei, olha, eu prefiro não pensar assim, porque todo mundo que está na educação... A gente precisa de pessoas vocacionadas. Claro que a gente sabe que algumas pessoas não tão bem vocacionadas assim, não têm boa vontade, mas alguns sim, e isso vai aparecer. Isso naturalmente vai aparecer. Pessoas vão se encontrar muitas das vezes, né? Em todos os lugares. Isso. Em todos os lugares. E outras vão se decepcionar. Eu estudei para isso a vida inteira, quando atua, fala, meu Deus, não é isso que eu queria. Mas assim, o importante é que a legislação está aí, está caminhando, né? A gente sabe que ainda tem mais, precisa caminhar mais em alguns aspectos, né? E que a gente trabalhe com vocação, com dedicação, né? Com seriedade, presumindo competência, respeitando o aluno, respeitando a família, né? Principalmente que a família precisa ser respeitada. Que esse tripé se estabeleça de maneira mais sustentável, né? Que a escola, o aluno e a família. Se a gente consegue que esse tripé se sustente, você pode ter certeza que ele vai muito alto. E aí não depende só da escola, né? Nunca. Depende muito da família. Por favor, gente, não depositem as suas ansiedades todas na escola. A escola é um caminho, é um meio. Você tem a família que está o dia inteiro com esse indivíduo, você tem o dia a dia, você tem os estímulos externos. Não é a escola que vai resolver 100% do problema do seu filho. Então a gente vai ajudar muito e a gente está lá pensando, raciocinando, inovando para isso. Mas não depositem tudo na gente, é covardia. Eu não vou encerrar colocando o celular dele, falando para qualquer problema. Olha, obrigado. Entrar em contato com ele, mas é muito bom ver que a Secretaria, né, de Estado está fazendo um trabalho tão importante de inclusão, né? Eu agradeço. E a gente vê que as coisas estão caminhando. A gente sabe que nada não está perfeito, não vai ser perfeito nunca, né? Sempre temos a evoluir. Mas tem sempre que melhorar. Mas a gente precisa caminhar junto. A família tem que sair da posição de brigar o tempo todo e dar as mãos e vamos junto. Que assim a gente vai. Eu acho que é a melhor solução. É entender, junto com aquela
com todo aquele componente de pessoas que estão em volta, né? Esse trabalho multidisciplinar que é feito, que até o tiozinho da padaria, quando você passa com seu filho, ele faz diferença na vida do seu filho. Com certeza. Quando todo mundo caminha junto em prol de desenvolver esse menino, você falou uma palavra que eu sempre falo em todas as minhas palestras: quem trabalha na pessoa com deficiência, independente se é na educação, se é na defesa de direitos, qualquer área da educação, da saúde, você só pode privar por uma palavra, que é a autonomia. Se você perde esse foco, que é a promoção de autonomia daquele indivíduo, você realmente não vai saber por onde você está trilhando e você vai se perder. Então, tudo que você faz, bater uma dúvida, eu estou conduzindo esse menino para a maneira mais autônoma da vida dele? Pô, tô correto. Não se preocupa, tô correto. Perfeito. Né? Muito obrigada, prazer enorme ter aqui. Última palavra, você quer falar alguma coisa, principalmente para as famílias, né, e para os profissionais? Que sim. Cláudia, obrigado o convite, tá? Me coloco muito à disposição, gosto muito do que eu faço e acho que é por isso que a gente tem avançado bastante, não só no estado, eu tenho uma equipe sensacional que pensa, respira, curte demais o que faz. Eu agradeço a rede, né, que me abraçou e confia, né, muitas das vezes, né, nas decisões, enfim, nas inovações que o Daniel promove, mas são todas sempre muito bem fundamentadas, a gente entende o tamanho, né, e o quanto uma decisão nossa consegue, né, realmente trazer melhoras aí para a vida dos nossos alunos. Eu só queria dar um OBS que você colocou aqui, é muito importante que o brasileiro entenda e tenha orgulho disso. Eu estou garantido na figura de uma pessoa que eu gosto muito, chamo ele de meu professor, Dr. Geraldo Nogueira, e ele na fala dele, ele coloca, ele é um dos secretários da OAB do Direito da Pessoa com Deficiência, hoje superintendente do Estado também. E ele coloca uma frase muito grande: o Brasil hoje, ele é o país que tem a gama mais ampla de legislação, abarcando quase que todos os direitos possíveis. A gente tem solução legal para deficiência em quase tudo. Nenhum país do mundo tem o que a gente tem. Mas outros países que não têm metade da nossa garantia de direitos legais ofertam ainda uma execução muito maior do que a nossa. Então a gente tem que entender aonde é só garantir direitos em papéis de lei e aonde é a execução. A operação, eles têm que se cruzar num dado momento. E essa nossa busca, eu acho que é muito para isso. Tá? Isso aí eu posso lhe garantir, porque são pessoas que vivem isso e respiram como eu. Tá? Então fica esse recado para a família: acredite nos profissionais, procurem pessoas sérias, não acreditem em tudo que você escuta, nem nos vídeos da internet, por favor. Procurem realmente quem tem suas referências. A Cláudia está aqui mostrando, né, a experiência que ela traz de fora. Nós temos professores maravilhosos, nós temos pesquisadores maravilhosos. O Brasil é exportador de solução, no caso, tá? Vocês podem pesquisar. Então, assim, digo a vocês que a gente realmente está muito avançado em relação aos países aí fora. E vocês, enfim, vão ter com certeza a ideia e a noção do propósito do que o Papai do Céu colocou na vida de vocês. Muito obrigada e até o próximo programa.